tarde. Fábio Figueiredo, bem-vindo à mini entrevista do Observador. Boa tarde, Rui. Tudo bem? Comecemos aqui por aquilo que é importante para Exatamente, que nos traz aqui, não é? Exatamente. Começando pelo princípio, nas autárquicas do ano passado foi candidato do Bloco a Loures. Certo. Enfrentou um bocadinho um candidato que seria populista, apesar de ir por um partido tradicional, que era o caso do PSD. Vi em André Ventura, que na altura enfrentou um pouco o Bolsonaro português, como agora é chamado, e se há esse perigo de surgir em Portugal ou de ganhar essa dinâmica em Portugal? São duas perguntas, não é? Primeiro, o que se sabe hoje é que a direita portuguesa não põe de parte, muito longe disso, de encontrar uma solução eleitoral que mobilize o ódio em vez de um programa alternativo, ou seja, que utiliza estigma como forma de fazer política do que apresentar um programa económico e social diferenciado. Isso é óbvio, é muito claro em algumas colunas de opinião, muito claro em certa direita inorgânica e começa a ser cada vez mais claro em certos setores da direita tradicional, seja no CDS, seja no PSD. A desculpa da direita inorgânica não é um bocadinho para a esquerda como é para a extrema-direita as conversas de café? Não, à esquerda inorgânica. A esquerda social, que não está enquadrada nos partidos, que existe fora do espaço político, que se reconhece no quadro parlamentar, a esquerda que dialoga com o Bloco de Esquerda, a esquerda que dialoga com o PCP, a esquerda que não tem partido. Ou seja, existe esquerda inorgânica, existe direita inorgânica. Quando eu falo de direita inorgânica, é a direita que convive mal com o sistema democrático, com a Constituição da República Portuguesa, com aquilo que nós chamamos do nosso espaço democrático, ou seja, é essa direita inorgânica que não se reconhece no PSD e no CDS, no que os partidos representaram no pós-25 de Abril. É isso que eu e muitos como eu balizam como direita inorgânica, como muitos encontram também esquerda inorgânica, que é a esquerda que existe noutros espaços sociais, na academia, que não se reconhece a 100% ou não se conhece integralmente naquilo que é o programa do Bloco de Esquerda, do PCP e da esquerda socialista portuguesa. Mas a direita inorgânica então é responsável pelo aparecimento, ou pode vir a ser responsável pelo aparecimento desse tipo de fenómenos? O que nós podemos ver em vários países é que são margens da direita que assumem posições centrais. É disso que estamos a falar, ou seja, quando a margem se transforma ao centro, ou de outra forma, quando o centro não pode ser à esquerda, por exemplo, se estivermos a falar na Venezuela, do Maduro. São coisas diferentes. E como o Rui, o jornalista atento que é, sabe que o Bloco de Esquerda criticou, que foi sempre muito vigilante sobre o madurismo, sobre o processo da Assembleia Constituinte. Temos estado muito atentos ao que é que se passa na Venezuela, preocupa-nos imenso. Temos várias resoluções críticas em relação a isso, portanto, no que toca à questão da Venezuela, acho que ajuda pouco a interpretar este modelo europeu de crescimento da extrema-direita e, deixe-me que lhe diga, a ponte que se vai fazendo entre a dita direita conservadora, liberal tradicional e a extrema-direita, que é cada vez mais visível, por exemplo, na direita alemã. Preocupa-me que Manfred Weber, da CSU, alguém que defendeu sanções sobre Portugal por causa do déficit excessivo, seja hoje o candidato dos conservadores. Ou que Viktor Orban se passeie confortavelmente num congresso do espaço da direita que se construiu no pós-guerra a seguir à derrota do nazifascismo. Que haja hoje novas formas da direita que recuperem fórmulas autoritárias. Eu sei que estamos no café, mas não vamos criar uma conversa de café sem grande sustentação ou sem grandes argumentos. Eu quero estar mais nas suas conversas de café porque são extremamente intelectualizadas, não é? É um desafio. Não, claro que sim. Mas, por exemplo, há pouco perguntei se havia a hipótese de aparecer um Bolsonaro e se até o próprio André Ventura podia protagonizar isso. E desviar a conversa para a direita inorgânica, ou o Ventura faz parte dessa conversa dessa tendência da direita inorgânica, ou é um fenómeno que pode surgir a partir do próprio Rui começou na conversa e teve a delicadeza e a inteligência de identificar que candidatos desse tipo não correspondem ao tradicional das candidaturas do PSD ou do CDS. Portanto, reconheceu uma margem, um extremo, ou seja, uma exceção, um desvio à norma. Portanto, aí sim faz ponto com outros setores da direita, com o qual o PSD, com os militantes do PSD que envergam o cravo no 25 de Abril, não se reconhecem com essas vozes à direita mais extremadas, que não têm nenhuma preocupação programática, não têm nenhuma alternativa para o país, têm a vozearia, o ódio, a divisão, etc. O que é que mantém esta direita longe? É nós garantirmos
que há uma percepção generalizada de previsibilidade, de segurança, de esperança no futuro. E é esse um dos grandes méritos desta solução política. É que resgatou para o país a percepção geral do progresso, da segurança, de previsibilidade, que as coisas não têm que ser pior, que as instituições, que o Estado pode responder à necessidade das pessoas, que eu posso encontrar emprego perto da minha casa e que não tenho que emigrar. Ou seja, isto é o que mantém, se para responder ao Manel Alegre, isto é o que evita o aparecimento de Bolsonaro, é o que mete as bandarilhas na extrema-direita portuguesa. De certa maneira, a postura da esquerda, muito crítica do Bolsonaro, e mesmo em Portugal, há a crítica do Ventura, não ajuda um bocadinho a polarizar e a fazer com que esses fenómenos, que sempre tiveram reduzidos a números muito insignificantes, cresçam e apareçam quase como uma alternativa credível. Não estou a dizer que são os responsáveis por isso, mas não pode ajudar a essa polarização. O que é que nós podemos ver em vários países onde a extrema-direita passou de percentagens muito pequenas para percentagens elevadas ou até perto de ganhar as eleições? A Grécia. O partido neonazi Aurora Dourada tinha menos votos que o PNRK. Hoje é a terceira ou quarta força política, principalmente nas sondagens. Ou a extrema-direita francesa, ou até a radicalização da direita tradicional alemã ou da extrema-direita austríaca. O que nós vemos são, e deve-se assumir claramente, são erros da esquerda, da social-democracia, que faz com que uma base importante, base social, os trabalhadores, as classes populares, deixem de ter um interlocutor privilegiado e procurem outro. E, infelizmente, encontram na extrema-direita. Esta análise não é inovadora, há imensos artigos, até no seu jornal, muito bem feitos sobre isto, sobre como é que a classe operária francesa se passou do Partido Comunista Francês para a Marine Le Pen. Em Portugal, qual é que tem sido a tarefa do Bloco de Esquerda? É que haja uma agregação de força, uma maioria social à esquerda que se reconheça no programa de progresso. Mélenchon, que participou até já numa destas convenções do Bloco, não quis assumir que votava Emmanuel Macron. Isso foi um erro, claramente. Foi dar... A esquerda francesa e a maior parte dos votantes... A esquerda francesa votou e mobilizou contra Macron, e digo-lhe com toda a transparência. Eu escrevi isso na segunda volta, era preciso derrotar Marine Le Pen, e acho que foi essa a posição maioritária da esquerda francesa. Mas não do candidato que veio a uma convenção do Bloco. Eu creio que ele não chegou mesmo a vir, para lhe dizer, atenção, nós temos relação com a França submissa, o Mélenchon dessa vez não veio, teve não foi na convenção, mas veio a um evento do Bloco. Não, ele veio a um evento já duas vezes, esteve cá em Portugal, constituímos agora o povo, e já se há de reparar, a França submissa, que nas sondagens é quem consegue disputar o eleitorado e recuperar voto do terreno da desesperança para o da esperança, para a alternativa. O Jean-Luc Mélenchon tem sido uma barreira ao crescimento da Marine Le Pen, ao radicalismo de direita francês. Mas quando houve uma segunda volta e houve uma questão concreta, ele não assumiu... Ele fez um referendo interno que teve uma posição e depois disse que era preciso derrotar Marine Le Pen. Isso é claro, e é um programa claro, é preciso derrotar Marine Le Pen na segunda volta, como era muito importante que a dita direita democrática, que Fernando Henrique Cardoso tivesse dito, sem sombra de dúvida, que é preciso derrotar Bolsonaro. Sobre não fez, o Mélenchon em França fez aquilo que precisamente o Fernando Henrique Cardoso fez no Brasil. Eu pensei muito claro. Contra o perigo do autoritarismo de extrema-direita, todos os setores que queiram encontrar no espaço democrático devem se opor, devem juntar forças. Isso vai desaparecendo. Foi um erro dele. Não, o que eu lhe posso dizer é que é claro que a esquerda francesa mobilizou contra a Marine Le Pen. Eu, no meu caso, teria encontrado fórmulas mais diretas para o fazer, provavelmente teria encontrado, claramente, porque nós podemos escolher os adversários, também diz muito sobre nós próprios. Eu prefiro, do ponto de vista de esquerda, debater com o programa liberal do Macron do que debater com a extrema-direita. Aliás, com a extrema-direita, como nós nos vamos apercebendo, degrada os nossos regimes democráticos por dentro. Há pouco estava a falar do Viktor Orban e, sim, por exemplo, o Bloco também é muito crítico da chanceler Merkel, mas eles nos países em que participam são eles que, no fundo, é a direita que acaba por impedir muito a extrema-direita de chegar ao poder. Orban é um tampão para que a extrema-direita não cresça, e o mesmo é a Angela Merkel na Alemanha. Vejamos. De Merkel, não é? Merkel pertence à tradição da direita do pós-nazifascismo, ou seja, o discurso que ela fez agora, há pouquíssimos dias, criticou o autoritarismo de extrema-direita. Não tenho nenhuma dúvida sobre quem é que Angela Merkel se insere desse ponto de vista. Aliás, Catarina Martins elogiou quando Merkel disse que é preciso abrir as fronteiras para receber os refugiados. Saber distinguir em política é escolher os caminhos certos.
E isso também significa sobre nós identificarmos as pessoas do campo de lá. Eu não comparo Angela Merkel ao Viktor Orban, mas há muitas pessoas, cada vez mais vozes dentro da CDU e da CSU, que querem fazer a ponte para a AfD, como fez sempre a direita conservadora austríaca, não é? Que tem uma grande interligação com a CDU e com a CSU, que está coligada com a extrema-direita. E hoje é muito difícil distinguir onde é que começa o programa da direita conservadora austríaca e onde é que começa o programa da extrema-direita austríaca. Na Alemanha, infelizmente, há um encanto cada vez mais crescente da direita democrata cristã centrista pelo chamariz popular da AfD, e isso no leste da Alemanha é muito evidente. Portanto, é essa ponte que mete a extrema-direita no poder. É quando naturalizamos o seu poder. A Mini não está a acabar, mas está quase. Acho que ainda nem começou. Sim. Não, já bastante. Mas quanto ao Bloco, ouvi agora aqui 2 ou 3 intervenções de que está rendido ou vendido ao capitalismo e, portanto, que já não é radical, já não defende os valores. O Bloco está descaracterizado, quer dizer, esta minoria está a falar a verdade e o Bloco hoje em dia é um partido mais vendido. O Bloco é um grande partido da esquerda portuguesa no que toca à nos cafés e nos bares há essa ideia, que o Bloco se vendeu um bocadinho. Depende dos cafés e depende dos bares, sabem? Muitos cafés e bares onde eu entro, ouço apreensão, mas muitas das vezes já tive debates, eu tenho que convencer as pessoas, não, em janeiro o salário mínimo vai mesmo subir para 600 euros, ou vamos mesmo obrigar o Partido Socialista a aumentar novamente as pensões, ou falo com pessoas que foram forçadas a emigrar e perguntam, isso em Portugal está com um bom aspecto, aqui em Itália ou na Alemanha, na Áustria, enfim, esta coisa está com descrença, estou a pensar a voltar, etc. Ou seja, o debate interno no Bloco foi sempre muito plural. Vocês ouviram, há um pequeno grupo de gente muito nova do ativismo estudantil que acha que o Bloco devia ter um outro caminho, apesar de terem votado no passado a favor deste acordo. Mas ninguém na sociedade portuguesa acha que o Bloco de Esquerda deixou de ser consequente, que o Bloco de Esquerda deixou de lutar por um programa socialista que possa conquistar uma maioria social em Portugal. É isso que nos preocupa e essa é a nossa ambição. E, enfim, no dia em que a crítica maioritária ao Bloco de Esquerda for a sua moderação, beberemos outra cerveja, mas regra geral, até as críticas que nós ouvimos é que as nossas posições não são consentâneas com aquilo que é o status quo europeu, com o que é um certo estado da situação em Portugal, pelo contrário, ou seja, nós existimos para quebrar inevitabilidades, portanto significa muitas das vezes ser radical na origem da palavra, que é ir à raiz do problema e transformá-lo. Por isso é que, aliás, há setores da direita, orgânica e inorgânica, que se incomodam tanto com as lutas que o Bloco, deixa-me só acabar, as lutas que o Bloco decidiu abraçar em matéria de liberdades individuais, principalmente. Mas o que é a direita inorgânica? Vamos acabar como começar. A direita inorgânica são militantes, são intelectuais da direita que eu não consigo hoje enquadrar no espectro partidário puro e duro. Muito bem. A Mini vai ter que ser um penalti para terminar. Vai ter que ser um penalti, não é? Senão, em vez de uma Mini, torna-se numa grande entrevista, não é?